São Sebastião nasceu por volta do ano 256 d.C. em Narbona, uma antiga cidade romana localizada na Gália, que corresponde à região sul da França atual. Seus pais eram cristãos devotos e vindos de Milão, na Itália. Eles transmitiram a São Sebastião os ensinamentos e valores cristãos desde sua infância. Durante seus primeiros anos, Sebastião cresceu em um ambiente de devoção e amor pela fé cristã. Seus pais lhe contavam histórias sobre a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo e o ensinavam a rezar e a participar dos ritos religiosos da época. Em sua adolescência, São Sebastião demonstrou grande interesse em compreender mais profundamente a fé cristã e a mensagem do Evangelho. Ele buscava aprender mais sobre a história dos apóstolos e dos primeiros cristãos, inspirando-se em suas histórias de coragem e dedicação a Cristo. São Sebastião também mostrou uma personalidade amigável e compassiva. Ele estava sempre disposto a ajudar os necessitados, demonstrando compaixão pelos menos afortunados. Essa atitude de amor ao próximo se tornaria um aspecto importante de sua vida como soldado e depois como mártir. Conforme Sebastião cresceu, seus pais o instruíam sobre a importância de viver uma vida virtuosa, guiada pelos ensinamentos de Jesus Cristo. Sua devoção e espiritualidade continuaram a se desenvolver, preparando-o para a jornada de fé que o aguardava no futuro. Ao atingir a juventude, por volta dos seus 17 ou 18 anos, São Sebastião tomou a decisão de entrar para o exército romano. Sua escolha não apenas refletia seu desejo de servir a pátria, mas também era motivada por seu forte senso de justiça e desejo de ser um defensor da ordem e da lei dentro do império. Sebastião se sentiu chamado a defender os valores e os princípios que acreditavam serem fundamentais para uma sociedade justa e harmoniosa. Ele via o exército romano como uma oportunidade de proteger o povo romano dos inimigos externos e de manter a paz e a estabilidade no império. Sua dedicação e habilidades logo destacaram entre os outros soldados romanos. Sebastião era admirado por sua coragem no campo de batalha, sua liderança inspirada e sua lealdade ao império. Seu comportamento exemplar lhe rendeu a confiança e o respeito de seus superiores e colegas. A ascensão de Sebastião no exército romano lhe deu a oportunidade de servir em postos de destaque e responsabilidade. Sua habilidade em liderar e motivar outros soldados o fez ser reconhecido como um líder nato. Contudo, à medida que sua crença crescia entre os militares, ele também enfrentava uma crescente tensão interna. Apesar de sua dedicação ao império, Sebastião não escondia sua fé cristã, o que representava um perigo em meio à devoção religiosa que se alastrava durante o reinado do imperador Diocleciano. O equilíbrio entre sua fé cristã e sua carreira militar tornou-se uma questão delicada. Ele estava ciente dos riscos que corria ao professar abertamente sua crença em Jesus Cristo, mas seu amor por Deus o levou a não negar sua fé, mesmo em meio à pressão do exército romano. A trajetória de São Sebastião como soldado é um exemplo do conflito interno que ele enfrentou ao equilibrar as suas responsabilidades militares com sua devoção religiosa. Essa tensão desempenhou um papel crucial em sua decisão de apoiar e confortar os cristãos perseguidos, culminando em seu martírio e tornando sua vida uma inspiração para todos aqueles que enfrentam dilemas éticos e morais em suas próprias jornadas. Assim que São Sebastião testemunhou a crescente perseguição aos cristãos durante o reinado do imperador Diocleciano, ele se sentiu compelido a agir em defesa de seus irmãos e irmãs de fé. Mesmo correndo o risco de ser descoberto e punido, ele escolheu não ficar passivo diante das injustiças infligidas aos cristãos. Sebastião visitou secretamente os cristãos presos e encorajou-os a permanecerem firmes em sua fé, oferecendo-lhes palavras de consolo e esperança.
Ele confortava os fiéis que estavam com medo e angustiados, reafirmando a eles que sua devoção a Jesus Cristo era digna e justa, apesar das perseguições. Além de prestar apoio emocional, São Sebastião também oferecia assistência prática aos cristãos perseguidos. Ele buscava meios de fornecer-lhes alimentos, abrigo e outras necessidades básicas, demonstrando o amor e a preocupação que tinha por seus irmãos e irmãs em Cristo. Sua dedicação em ajudar aos cristãos perseguidos levou-o a correr riscos. Ele agia discretamente e com sabedoria para evitar a detecção pelas autoridades romanas, pois sabia que sua assistência aos cristãos poderia resultar em sua própria prisão e execução. A coragem e a satisfação de São Sebastião em auxiliar os cristãos perseguidos inspiraram muitos fiéis a permanecerem firmes em sua fé, mesmo diante das adversidades. Sua presença e apoio proporcionaram conforto e esperança para aqueles que enfrentariam a ameaça e perseguição. A descoberta da fé cristã de São Sebastião ocorreu durante o reinado do imperador Diocleciano, que lançou uma das mais diversas perseguições aos cristãos na história do Império Romano. Diocleciano ordenou que os cristãos renunciassem à sua fé e adorassem os deuses romanos sob pena de morte. São Sebastião, um soldado romano dedicado, não escondia sua crença em Jesus Cristo, mesmo que isso signifique desobedecer ao imperador. No entanto, sua decisão de não renunciar ao cristianismo fez com que fosse denunciado às autoridades romanas por colegas ou indivíduos que se opunham à sua crença. A notícia de que um soldado do próprio exército era cristão chegou aos ouvidos do imperador Diocleciano. Enfurecido com a descoberta de que um soldado romano rejeitava a religião oficial do império, Diocleciano ordenou que Sebastião fosse imediatamente preso e levado perante ele para enfrentar a recepção de desobediência às ordens imperiais. A prisão de São Sebastião ocorreu em meio a um clima de tensão e medo. Ele foi detido por soldados romanos e levado para a custódia das autoridades imperiais. Apesar da situação perigosa em que se encontrava, São Sebastião estava recuperado e confiante em sua fé em Cristo. Durante o interrogatório perante o imperador, Sebastião não derrotou sua crença em Cristo nem tentou esconder sua fé. Pelo contrário, ele reafirmou sua lealdade a Jesus e testemunhou sobre a verdadeira adoração que somente Deus merece. A descoberta e a prisão de São Sebastião marcaram um momento crucial em sua vida, quando sua devoção a Cristo o colocou em confronto direto com o poder do Império Romano. Sua coragem em permanecer fiel à sua fé, mesmo diante da ameaça de morte, tornou-se uma inspiração para muitos cristãos e um testemunho da força de sua fé. Diante do imperador, São Sebastião causou um dos momentos mais ansiosos de sua vida. O imperador, furioso ao saber que um soldado do próprio exército se recusava a seguir os deuses romanos, decidiu confrontá-lo pessoalmente para tentar convencê-lo a renunciar ao cristianismo. Ao ver São Sebastião diante dele, Diocleciano fez uso de seu poder e autoridade para tentar persuadi-lo a adorar os deuses romanos e abandonar sua fé em Jesus Cristo. O imperador ofereceu recompensas e favores a Sebastião, na esperança de que ele cedesse às suas exigências. No entanto, São Sebastião estava firme e inabalável em sua fé cristã. Ele negou todas as ofertas e recompensas oferecidas por Diocleciano, preferindo seguir a verdade e que somente Deus é digno de adoração. Diante do imperador e dos cortesãos presentes, Sebastião fez uma declaração de autoridade sobre sua crença em Jesus Cristo como o verdadeiro Deus e Salvador. Ele testemunhou que a verdadeira adoração pertence exclusivamente a Deus e que não poderia negar ou renunciar sua fé em Cristo. Essa firmeza de Sebastião em permanecer leal à sua fé cristã, mesmo diante da ameaça de morte, impactou profundamente o imperador e aqueles que estavam presentes.
A recusa do santo em ceder às pressões do imperador e sacrificar sua crença em Cristo tornou-se uma prova poderosa de sua preferência e devoção. Apesar dos esforços do imperador, São Sebastião não renunciou à sua fé cristã. Ele não cedeu ao medo ou à tentativa de salvar sua vida às custas de sua devoção a Cristo. A atitude controlada e determinada de São Sebastião diante do império é um testemunho de sua fé inabalável em Deus e sua coragem em enfrentar as consequências de sua lealdade a Jesus Cristo. Esse encontro com Diocleciano selou o destino de São Sebastião, pois o imperador, enfurecido com a recusa do santo em renunciar à sua fé, ordenou sua execução. Diocleciano ordenou que o santo fosse levado para o local da execução, onde seria condenado à morte por sua lealdade a Jesus Cristo. Para afligir uma morte dolorosa e pública, Sebastião foi amarrado a um poste ou árvore, exposto diante de outros soldados romanos e de uma multidão que havia se reunido para assistir à execução. Em um ato cruel, outros soldados romanos foram designados para alvejar São Sebastião com flechas. As flechas eram uma forma de execução comum na época e eram utilizadas para infligir dor e sofrimento aos condenados antes de sua morte final. Apesar de ter sido alvejado com várias flechas e gravemente ferido, o santo sobreviveu à primeira rodada da execução. Surpreendidos com sua resistência, os soldados romanos não puderam acreditar que ele ainda estava vivo. Acredita-se que durante a noite, enquanto estava amarrado e ferido, um anjo veio até São Sebastião e o curou milagrosamente. O anjo fortaleceu o santo, removendo as flechas de suas feridas e curando os danos causados. Na manhã seguinte, Sebastião, agora recuperado e fortalecido pelo milagre, foi mais uma vez confrontado pelos soldados romanos e pelo imperador. Enfurecido com o fracasso de sua primeira tentativa, Diocleciano ordenou que Sebastião fosse morto de uma maneira ainda mais brutal e certa. Dessa vez, os soldados romanos espancaram São Sebastião até a morte. Assim, São Sebastião sofreu o martírio, dando sua vida por sua fé em Jesus Cristo. Sua coragem em enfrentar a morte e sua resistência aos métodos cruéis de execução impressionaram e comoveram aqueles que testemunharam seu martírio. O martírio de São Sebastião é celebrado na Igreja Católica em sua festa litúrgica no dia 20 de janeiro. Sua vida e morte se tornaram um exemplo de fidelidade, coragem e devoção a Cristo, inspirando vários fiéis ao longo dos séculos a permanecerem firmes em sua fé, independentemente das dificuldades e desafios que podem enfrentar. A história de São Sebastião continua a ser contada e venerada como uma lembrança de que a verdadeira força e vitória estão na firmeza da fé em Deus, mesmo em meio às adversidades mais resistentes. Eu espero que a história de vida de São Sebastião tenha inspirado muito a sua. E se você gostou deste vídeo e quer assistir mais como este, eu convido a você a se inscrever no canal, porque postamos sempre lindas orações e história de santos, reflexões e muito mais para você. Um grande abraço, que Deus nos proteja e até o próximo vídeo.